Muito bom dia a todos. Declaro aberta a sessão de julgamento do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Thompson Flores, desembargador Amadeu Butelli e desembargador Oyama de Moraes. Saúdo também o Dr. Fábio Venzon, ilustre procurador eleitoral, e saúdo o Dr. Rogério Vargas, secretário da sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Saúdo os advogados que participarão desta sessão, doutores Luciano Neumann, Milton Cava, Dr. Gilmar Fernando Gonçalves, e uma saudação especial à nossa assistência. O primeiro julgamento da manhã é a continuidade do julgamento de ontem, processo 060-0456-22 de Ibiraiaras, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores. Já houve manifestação do Ministério Público, né, doutor Fábio Venzon? Então, eu passo a palavra ao eminente relator, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, eu me associo a todos os cumprimentos já feitos e quero destacar quão foi importante o pronunciamento do Ministério Público. O pronunciamento do Ministério Público sempre é importante, né, obviamente. Mas ontem ele me fez refletir sobre alguns aspectos que eu estou refazendo o voto. Eu vou ler rapidamente o voto, excertos principais, senhor presidente. Não é longo e até em homenagem aos colegas e ao Ministério Público. Digo o seguinte: no mérito, senhor presidente, a prestação de contas foi desaprovada com fundamento na identificação de doação incompatível com a renda do doador, o que configuraria recebimento de recurso de origem não identificada. Na sentença constam os seguintes fundamentos, e eu transcrevo a sentença, senhor presidente, deixo de lê-la porque ela é de conhecimento tanto de Vossa Excelência como também do Ministério Público. E prossigo. De fato, conforme se verifica do parecer conclusivo, a identificação de doação na ordem de R$ 700, depositada na conta do candidato em 11 de novembro de 2020, por Evandro Dezan, cidadão que usufrui de programa social, auxílio emergencial. Analisando o caso mais detalhadamente, de fato é contraditório que um cidadão beneficiário de um auxílio emergencial destinado à alimentação tenha a capacidade de realizar doação para a campanha eleitoral no valor de R$ 700, valor que, aliás, é superior ao benefício mensal que alcança R$ 600. Sobre esse tema, assim se pronunciou o ilustre procurador regional eleitoral. E eu transcrevo aqui, e rendo minhas homenagens novamente ao doutor representante do Ministério Público, transcrevo o seu parecer. E acrescento: não desconheço que há jurisprudência no sentido de que eventual irregularidade quanto à capacidade financeira do doador deve ser apurada em representação própria, e não em sede de prestação de contas, que possui caráter eminentemente declaratório. Com esse entendimento, a jurisprudência dessa Corte, menciono aqui precedentes. Prossigo. Entretanto, tem que as peculiaridades do caso concreto, e diga de passagem, tendo em vista o mencionado pelo eminente procurador regional eleitoral ontem, que são 20 ou 30 casos, aqueles da minha relatoria vou examinar atentamente essa questão que foi aflorada ontem no parecer. Então, entretanto, tem que as peculiaridades do caso concreto demonstram que é necessário analisar o tema de forma sistemática e, no exercício da razoabilidade, compreender qual valor deve preponderar neste julgamento e, na hipótese, deve prevalecer a moralidade e a transparência das contas, como sustentado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral. Observe-se, ademais, que no extrato de prestação de contas, o candidato utilizou recursos próprios na ordem de R$ 1.160, praticamente alcançando o teto previsto no artigo 27 da Resolução TSE 23607 de 2019. Curiosamente, após atingir o limite para a utilização dos recursos próprios, o candidato foi beneficiário de 2 doações na pequena cidade de Lagoa Vermelha, sendo que um deles doou o valor de R$ 700, mesmo usufruindo auxílio emergencial do governo federal, Covid-19. Os elementos constantes nos autos são suficientes ao estabelecimento de algumas premissas. A primeira delas é que certamente existe uma relação entre o doador e o candidato, o que, aliás, nunca foi negado pelo prestador de contas. A segunda é que o prestador teve diversas oportunidades de colacionar provas de modo a demonstrar a condição financeira do doador, que a condição financeira era compatível com a doação efetuada,
conferindo idoneidade à transação. Com essas observações, tenho que o tema merece exame probatório no caso concreto. E na presente prestação de contas, o candidato não se desincumbiu do ônus subjetivo da prova, mesmo após devidamente intimado a prestar esclarecimentos. A falha apontada importa o valor total de R$ 700, o que representa 29,66% dos recursos declarados como recebidos, importância que deverá ser recolhida ao Tesouro Nacional. Contudo, tenho que, apesar de o percentual de irregularidade ser significativo frente ao somatório arrecadado, 29,66%, o valor absoluto é reduzido e, inclusive, inferior ao parâmetro de R$ 1.064,10, que a disciplina normativa das contas considera módico, de modo a permitir o gasto de qualquer eleitor pessoalmente, não sujeitos à contabilização e de dispensar o uso de transferência eletrônica interbancária nas doações eleitorais. Artigo 43 caput e 21, parágrafo 1º da Resolução 23.607 do TSE. Nessas hipóteses, cabível a incidência dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, na esteira do que constou na decisão monocrática proferida pelo ministro Luiz Fachin, nos autos do recurso especial de Pernambuco, 37.447 de 2019, 13 de junho de 2019, que menciono e transcrevo aqui um excerto fundamental. Prossigo. Nessa linha, a jurisprudência tem afastado o severo juízo de desaprovação de contas quando, a despeito de elevada equivalência relativa de falha frente ao conjunto das contas, o valor nominal da irregularidade se mostra irrelevante, adotando-se como referência a quantia de R$ 1.064,10. A ilustrar destaque julgado da minha relatoria, no qual o somatório das irregularidades alcançou a pequena cifra de R$ 694,90. Menciono o precedente. Transcrevo ainda ementa da decisão do plenário do TSE a respeito. Também transcrevo. E já finalizando, senhor presidente, dessarte, tendo em vista que a irregularidade perfaz quantia inexpressiva, entendo que a aprovação das contas deve ser feita com ressalvas. Tal conclusão, cabe ressaltar, não afasta o dever de recolhimento ao erário na forma do artigo 79, parágrafo 1º, da resolução TSE, dos R$ 700. Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas de Douglas Farina, mantendo a condenação ao recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 700. Peço, senhor presidente, escusas por ter feito a leitura do voto, mas como é uma questão importante e até em homenagem ao parecer do doutor Ministério Público Eleitoral. Esse é o voto, senhor presidente. Muito bem, desembargador Thompson Flores. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar sobre o voto. Senhor presidente, eu queria apenas, renovando as saudações, em especial ao doutor Milton Cabo, doutor Luciano, que estão presentes aqui, e dizer que tem sido sempre um privilégio, uma honra, partilhar esta corte com vossas excelências, e em especial com o desembargador Thompson Flores. Sou tão admirador de seus votos que o voto original do desembargador Thompson havia me convencido plenamente, assim como o voto que ele proferiu agora também me convenceu plenamente. E como ambos os convencimentos plenos são incompatíveis, eu vou pedir licença para pedir vista, para examinar, como o próprio relator reconhece, há uma certa controvérsia, porque isso acaba dizendo que o ônus probatório é em prestação de contas. Eu gostaria apenas de examinar com um pouquinho mais devagar, para suprir esta contradição de dois convencimentos plenos. Então, eu vou pedir vista, senhor presidente. Perfeitamente. Consulto se algum colega deseja votar agora ou se aguardarão a vista. Todos aguardam. Então, recurso 060-045622, após voto do eminente relator, pediu vista o desembargador Gerson Fischmann. Os demais julgadores aguardam o voto vista. Próximo é embargos de declaração 060-047333, relatoria do eminente desembargador Amadeu Butelli, procedência Espumoso, embargos interpostos pela coligação Espumoso do Povo. E há um pedido de interesse por parte do Dr. Gilmar Fernando Gonçalves. Em se tratando de embargos declaratórios, eu passo desde logo a palavra ao eminente relator, desembargador Amadeu Butelli. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais integrantes da Corte, uma saudação ao Dr. Fábio Venzon, procurador regional eleitoral,
ao Dr. Rogério Vargas, na pessoa de quem cumprimento todos os servidores deste regional eleitoral. Saudação também ao Dr. Luciano Neumann, Dr. Milton Cava, advogados que acompanham essa sessão e proferirão sustentação oral na sequência. Senhor presidente, nos presentes embargos de declaração, a coligação Espumosa do Povo teve, no julgamento originário desta corte, parcial provimento do recurso para fins de reconhecimento pela corte de prática de parte dos candidatos reeleitos Douglas Fontana e Zelindo Senhor Neto, de condutas vedadas em razão do abuso de despesas com publicidade institucional. Ocorre que a coligação pretende, com estes embargos, fazer agregar os elementos fáticos à fundamentação para fins de pré-questionamento à instância superior, visto que sustenta que estes fatos que a Corte reconheceu como condutas vedadas se resume à utilização de publicidade institucional com desvio de finalidade para potencializar a candidatura dos adversários, à custa do erário público, em várias frentes, no entender da coligação, caracterizadoras de abuso de poder político e econômico, o que decorreria possível cassação de diploma e declaração de inelegibilidade. Ocorre que esta Corte adotou linha argumentatória oposta à argumentação do embargante, afastando explicitamente o cometimento do abuso de poder político e econômico, no entanto, reconhecendo as condutas, e aí o provimento parcial do recurso, como prática de condutas vedadas, com aplicação de multa ante ausência de gravidade a ensejar sanção mais severa. De forma que estou votando pela rejeição dos embargos e, na linha do disposto no artigo 1025 do CPC, considerar incluídas no acórdão os elementos que o embargante suscitou para os fins de pré-questionamento. É assim como voto, senhor presidente. Muito bem, desembargador Amadeu. Consulto os colegas se alguém deseja fazer manifestação de voto. Então, embargos declaratórios 060 0473 33 de Espumoso, a unanimidade rejeitaram. Próximo, a prestação de conta 060 0278 31 de Porto Alegre, recorrente Partido Socialista Brasileiro, com pedido, com manifestação oral pelo recorrente, pelo PSB, por parte do Dr. Luciano Manini Neumann. Consulto o Dr. Luciano se concorda com a dispensa do relatório, Dr. Luciano. Bom dia, concordo, senhor presidente. Muito bem. Então, Vossa Excelência está com a palavra pelo tempo regimental. Bem. Só complementando a chamada do processo, a relatoria é do eminente desembargador Silvio Moraes, procedência de Porto Alegre. Perfeito. Doutor Luciano, por gentileza. Senhor presidente, ilustre relator, desembargador Silvio Ronaldo Santos de Moraes, nobres julgadores deste pleno, respeitável representante do Ministério Público, doutor Fábio Benzon, funcionários do tribunal, colegas, demais presentes nessa sessão virtual, um bom dia a todos. Estamos diante de uma prestação de contas do PSB do exercício 2017, né? Com toda a vênia ao presidente, não é recurso, né? Seria um julgamento originário desta corte, após análise técnica e os esclarecimentos prestados pela agremiação partidária, permaneceram algumas irregularidades de acordo com o entendimento do Ministério Público Eleitoral. Então, vejamos elas. O primeiro item se trata de uma irregularidade no recebimento de fundo partidário em períodos de cumprimento de sanção relativa a outra prestação de contas, de número 7565, do exercício de 2010. Excelências,
Cabe dizer aqui que a aplicação da penalidade de suspensão é de responsabilidade da agremiação nacional, né, do órgão partidário hierarquicamente superior, e após a juntada aos autos do processo de prestação de contas do aviso de recebimento, nos termos do artigo 37, parágrafo 3º-A da Lei dos Partidos Políticos. Ocorre que a prestação de contas de número 7565 transitou em julgado no dia 6 de março de 2017, sendo impossível que a penalidade de suspensão fosse aplicada exatamente no mesmo dia, especialmente em virtude de que os autos físicos encontravam-se no Tribunal Superior Eleitoral naquela data. Também se percebe que não houve qualquer comunicação da Justiça Eleitoral ao PSB Nacional referente à penalidade de suspensão, conforme se extrai das informações disponíveis no SADP, nessa prestação de contas 7565. E como se vê, a prestação de contas estava desde janeiro de 2015 no Tribunal Superior Eleitoral, tendo retornado a esse Tribunal Regional em junho de 2017, quando então foi certificado trânsito em julgado. Verifique-se ainda que não houve qualquer envio de carta de intimação para o PSB Nacional no período compreendido entre 6 de março de 2017 e 6 de novembro de 2017, evidenciando a impossibilidade de cumprimento de suspensão pela agremiação partidária hierarquicamente superior. Os fatos demonstrados nos autos eletrônicos desta prestação de contas evidenciam a impossibilidade de cumprimento da suspensão pela agremiação partidária hierarquicamente superior, e ainda que seja de sua responsabilidade, pois não tinha ciência formal da decisão transitada em julgado. É evidente, senhores, que os repasses realizados pela agremiação nacional nos dias 11 de setembro, 13 de setembro, 4 de outubro, 16 de outubro e 1º de novembro de 2017 foram feitos pela falta da necessária ciência, que não foi feita formalmente pela Justiça Eleitoral. Tampouco a agremiação estadual recebeu qualquer carta de intimação referente à prestação de contas 7565, para ter ciência da impossibilidade de recebimento de recursos oriundos do fundo partidário naquele período, e por esse motivo, obviamente, que utilizou os recursos recebidos. Não se pode dizer que a agremiação estadual tinha ciência da penalidade de suspensão pela falta de comunicação da Justiça Eleitoral. Então, excelências, com a máxima vênia, o entendimento do Ministério Público Eleitoral, o entendimento esposado no parecer, violaria, então, o disposto no artigo 37, parágrafo 3º-A da Lei dos Partidos Políticos, não podendo ser penalizada a agremiação partidária estadual pelo recebimento do fundo partidário em suposto período vedado. Quanto ao recebimento de recursos de origem não identificada, na resposta ao exame técnico apresentada pela agremiação partidária em novembro de 2019, houve identificação dos doadores, bem como ficou demonstrada a preocupação do partido em oficiar as instituições financeiras para que não recebessem qualquer doação sem a identificação correta. Merece aqui, então, excelências, prevalecer a verdade real. Os doadores foram devidamente identificados, ainda que não se tenha utilizado o procedimento correto por ocasião do depósito, merecendo ser afastado o apontamento. Quanto ao gasto realizado com recursos do fundo partidário, entende o Ministério Público Eleitoral que não restou comprovado que o pagamento de serviço de maquiagem, no valor de R$500, seria para a preparação dos atores para as gravações em vídeos dos programas partidários. Em momento algum, a agremiação partidária disse que não se tratava de serviço de maquiagem, até confirmou isso, né? Apenas explicou o motivo de tal contratação, que essa maquiagem seria para, então, preparar atores para o programa, né? Mesmo que tenha sido uma declaração unilateral, apenas foi feita para que se entendesse que a maquiagem era justamente para uma propaganda político-partidária, tratando-se de uma despesa regular.
E, por fim, senhores, em relação ao recebimento de recursos de fonte vedada, a agremiação partidária requer apenas que sejam consideradas regulares as doações realizadas após o dia 6 de outubro de 2017, em virtude da redação dada pela Lei 13.488 de 2017. Da leitura da tabela apresentada na página 7 do parecer conclusivo, constante na peça de número 5910283, foram consideradas como irregulares algumas doações realizadas após esta data e até dia 31 de dezembro de 2017. Então, requer, portanto, seja recalculado o valor das doações consideradas irregulares tão somente até o dia 6 de outubro de 2017, se é que existem nesse sentido. E por essas razões breves aqui, é que se requer seja a presente prestação de contas aprovada, ainda que com ressalvas. Era o que constava, senhores, muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado, doutor Luciano. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, o Rogério Vargas, que secretaria a sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores, uma saudação especial ao doutor Luciano Marini, que se encontra na tribuna, e uma saudação especial à nossa audiência. No presente caso, como mencionado, prestação de contas do PSB, exercício 2017. Se efetivamente, me parece que aí poderia até ser feita uma diligência, conversão do julgamento em diligência, se efetivamente o Diretório Nacional não tivesse sido intimado para o cumprimento da decisão, também concordaria que não existe irregularidade, não se pode imputar responsabilidade, irregularidade, se ninguém foi intimado do cumprimento, se ninguém tinha ciência do cumprimento da decisão. Mas é estranho que não tenha havido essa intimação antes, e aqui nós nos baseamos no parecer da unidade técnica, que é a órgão, integra o Tribunal Regional Eleitoral, e a decisão é decisão do Tribunal Regional Eleitoral, confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, decisão transitada em julgado, como mencionado, em março de 2017, e seria estranho que essa decisão não tivesse sido objeto de intimação até o final do ano de 2017. Não é? Quer dizer, teriam passado meses e meses sem intimação para cumprimento da decisão que determinava a suspensão das cotas do fundo partidário. Como a unidade técnica aqui, ela referiu a existência dessa irregularidade, apesar da unidade técnica ter entendido que essa irregularidade ela seria objeto da prestação de contas do Diretório Nacional, mas ela referiu como uma irregularidade existente, né? E se pressupõe que existe irregularidade a partir do momento em que intimado o partido para suspender o repasse das cotas, ele deixa de cumprir a intimação, né? Somente nesse momento que se pode falar em irregularidade. Então, nós partimos aí do entendimento de que houve essa intimação. E, na verdade, os repasses, eles aconteceram, né, num período acho que é junho, né, a data em que teria havido o trânsito em julgado. Se eu não estou enganado, seria junho. De qualquer maneira, não, está aqui, ó. Diga-se que a alegação do partido na manifestação, após a emissão do parecer conclusivo, no sentido de que a prestação de contas transitou em julgado no dia 6 de março de 2017, sendo impossível que a penalidade de suspensão fosse aplicada exatamente no mesmo dia, aí nós dissemos que não supria a falha apontada, com base no que a unidade técnica disse, que havia uma irregularidade, no sentido de que, na verdade, os repasses aconteceram bem depois do trânsito julgado, né? Os repasses aconteceram em setembro, em outubro e em novembro. Os repasses que totalizaram R$ 181 mil aconteceram bem depois da data do trânsito em julgado. E é o que eu digo, assim, o Ministério Público jamais entenderia que existe a irregularidade de aplicação de recursos em decorrência de suspensão de repasse do fundo partidário, o descumprimento da ordem judicial, se a ordem judicial ainda não foi objeto de intimação. Mas não tinha como presumir de maneira diferente quando a própria unidade técnica do Tribunal Regional Eleitoral diz que existe a irregularidade.
mas que deve ser apurado na prestação de contas do órgão nacional. Então, isso é passível de conversão de julgamento em diligência. É claro que passível de conversão de julgamento em diligência, caso a corte eleitoral, do regional eleitoral, entenda, da mesma forma que nós entendemos que essa questão tem que ser resolvida na prestação de contas do diretório regional. A unidade técnica entende que é no diretório nacional, mas veja bem, aqui baseia na legislação, basicamente na lei dos partidos políticos. Ela menciona o quê no artigo 37? Que, verificadas irregularidades, tem que haver o recolhimento dos recursos ao Tesouro. Verificadas irregularidades. Se não houvesse nenhuma parcela de responsabilidade do diretório regional, é uma coisa. Mas não é isso que acontece. Na verdade, e aqui eu estou partindo do pressuposto que estão todos cientes da suspensão. Estou partindo desse pressuposto. Né? Se necessário, a necessidade de conversão em diligência, para confirmar essa questão da intimação. Mas partindo do pressuposto de que estão cientes, o diretório regional e o diretório nacional estão cientes da suspensão, é uma condenação ao diretório regional. Então, o diretório regional é condenado numa sanção de não receber, de não utilizar e receber recursos do fundo tributário. O órgão nacional repassa. O diretório regional está ciente que não pode utilizar esses recursos. E o diretório regional utiliza os recursos? Como é que eu não vou entender que há responsabilidade do diretório regional e que isso é uma irregularidade? A utilização dos recursos. Não é só o repasse dos recursos. Porque se simplesmente houvesse o repasse e não fosse utilizado, não teria nenhum efeito de descumprimento da norma, porque o que a norma não quer é que se utilize dos recursos do fundo partidário no período. Se o partido recebe e verifica que não poderia utilizar esses recursos porque estava suspenso, houve um equívoco no recebimento e informa ao Diretório Nacional e devolve o recurso ao Diretório Nacional, estaria tudo regularizado. Não teria nenhuma responsabilidade do Diretório Regional. Mas quando o partido recebe, sabe que não pode receber e utiliza, como é que eu vou entender que o partido do Diretório Regional, que é aquele que deveria sofrer a sanção? Porque, no final das contas, o que acontece? Se não se verifica isso aqui na prestação de contas, aí eu penso no princípio da economicidade, no princípio da eficiência, aplicados ao processo, né? Quando a justiça já está vendo que existe irregularidade, e ela já podendo reparar isso, ou seja, determinar que se recolhe esse recurso que não deveria ter sido recebido ao Tesouro. Né? Então, esse recurso não era para ter sido recebido. Foi recebido, descumpriu a sanção, houve descumprimento da sanção. Até agora a sanção não foi aplicada. Né? E, na verdade, ela foi totalmente descumprida. Né? E nós temos todas as condições aqui de reparar esse dano e de fazer aplicar a sanção, que é determinando que se devolva então esse recurso. E não se faz isso e se remete para um futuro incerto, que seria na prestação de contas do diretório, que perde totalmente o controle, sabendo que a punição não é o Diretório Nacional, a punição é o Diretório Regional, exatamente o que está prestando contas aqui. E se ele utiliza um recurso que ele sabia que não podia utilizar, isso é uma irregularidade nesta prestação de contas. Se há uma irregularidade nesta prestação de contas, o artigo 37 diz que as irregularidades constatadas na prestação de contas devem ser objeto de devolução ao Tesouro. Por isso, a nossa interpretação é que essa questão tem que ser resolvida porque envolve exatamente o descumprimento pelo diretor regional de uma sanção que ele sofreu, que ele deveria ter cumprido. E ele não sofreu sanção nenhuma. Porque, no final das contas, então, se for assim, o Diretório Nacional talvez no futuro incerto venha a se constatado isso, mas e aí? O Diretório Regional aqui, a sanção para ele não foi aplicada. E é para ele que tem que ser aplicada a sanção. Como é que se resolve isso? Né? Ele recebeu um recurso que não era para ter recebido. Isso é constatado, partindo do pressuposto, todos foram intimados. Isso é constatado pela Corte Regional. O que deveria ser feito? Devolve esse recurso que não deveria ter sido recebido, agora, de imediato. Princípio de eficiência e de economicidade. Né? E não remeter ao julgamento pelo TSE num futuro incerto. Então, se houve essa intimação, o nosso parecer é pela existência da irregularidade, porque houve trânsito em julgado em março, e havia essa obrigação de não receber o recurso por determinar tantos meses. Né? Então, a partir da intimação à vida, esse período teria que ter sido cumprido. Não foi cumprido, o partido ciente, e aí, se for o caso, converte em diligência para verificar a ciência, o partido ciente não cumpre, utiliza o recurso, então me parece que aqui é uma irregularidade e esse recurso deveria ser devolvido ao Tesouro nos termos do artigo 37. Quanto a recurso de origem não identificada, os valores são bem menores, né? Nós temos um valor de 1.900, ingresso de recursos financeiros de origem não identificada na conta, creditados pelo próprio diretório estadual, né? Então,
a identificação do CNPJ é do próprio partido, então aí caracteriza o recurso de origem não identificado. E o valor de R$ 1.900, que deve ser recolhido ao Tesouro. E algumas irregularidades também de valores pequenos, aqui R$ 500, envolvendo o gasto com fundo partidário, foi essa questão que foi mencionada aí da maquiagem, e R$ 72,46 para pagamento de multas, que também não se pode utilizar recurso do fundo partidário para pagamento de multas. Essas questões aqui são de menor importância, sem dúvida nenhuma. Temos recebimento de receitas de fontes vedadas, que, no caso, seriam no valor de R$ 5.084, doadores não afiliados a partidos políticos. Só que aí na Procuradoria entendeu que fizemos uma manifestação de que deveria se verificar também aquele período da nova legislação, que tem uma redação diferente, né? E com base nisso, a unidade técnica verificou que teríamos também R$ 15.000, que seriam R$ 1.900 de fontes vedadas afiliadas a partidos diversos do PSB e R$ 14.022 referentes a fontes vedadas não filiadas a partidos políticos. Então, teríamos a questão das fontes vedadas. E aí foi mencionado pelo partido que a lei, essa lei nova de 2017, ela somente entraria em vigor no ano seguinte, porque isso foi em virtude do artigo 9º dessa lei, diz que os partidos deverão adequar seus estatutos aos termos da lei até o final do exercício de 2017, mas a própria TRE já disse que a lei 2017 se aplicava a partir de outubro, né? E essa questão dos estatutos é porque essa lei não regula só isso, regula outros aspectos, e o próprio TSE já pacificou, né, que no ano de 2017 nós temos a incidência da legislação anterior da legislação nova a partir de outubro, assim tem sido em todos os casos, né? E até mesmo o próprio partido, à vista do primeiro exame das contas, peticionou para que fosse aplicada a nova redação. O próprio partido peticionou para que fosse aplicado, para poder afastar exatamente algumas situações de ilícito que, se aplicada a nova lei, não haveria. Mas aí, ao aplicar a nova lei, aí se verificou essa quantia. Então, seria até contraditório isso tocante à defesa por parte do partido. Mas o certo é que o TRE já pacificou, né? E se aplica a lei, esses dois regimes jurídicos no exercício de 2017. Então, de fontes vedadas, nós temos R$ 21.007. R$ 21.007,51. Então, aqui nós estamos somando todas as irregularidades, incluindo a questão da suspensão das cotas do fundo partidário, nós teríamos R$ 204.473, que daria 26,80% do total dos recursos recebidos, importaria na desaprovação das contas, aplicação da sanção de multa e suspensão de repasses do fundo partidário, aí em virtude das fontes vedadas. Mesmo que não fosse o caso, aí já não vou hoje me estender mais, porque já nas últimas 2 sessões falei sobre esse assunto, né? Mesmo que a Corte venha entender que a irregularidade aquela que envolve o valor maior, ela não se aplica, que o julgamento seria pelo TSE, e que aí o percentual ficaria inferior a 10%, em se tratando de fontes vedadas, nós já mencionamos, né? Não existe exigência de desaprovação das contas pelo artigo 36, e a quantia aqui não é uma quantia irrisória, são R$ 22.000, não dá para se falar aqui em insignificância para não se aplicar qualquer sanção. Deveria se aplicar sanção nessa hipótese aqui. Então, assim, ao final, nós estamos aqui opinando pelo recolhimento de R$ 204.473 ao Tesouro Nacional, em virtude de todos esses ilícitos já anteriormente mencionados, aplicação de multa no percentual de 5%, que seria proporcional a esse valor recebido, ao valor das irregularidades, e suspensão do repasse de cotas do fundo partidário pelo prazo de 1 mês. É o parecer. Muito bem. Com a palavra o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, na sua pessoa, saúdo a todos os integrantes da Corte, minha saudação ao doutor Fábio Venzon, ao doutor Rogério, cuja pessoa saúde os funcionários da Casa, aos ilustres advogados que nos acompanham nesta sessão, doutor Luciano Neumann, doutor Milton Cava, doutor Luciano, que com muito denodo defendeu
os interesses de seu cliente. E eu gostaria de dizer à Corte que o meu acórdão ele tem 28 páginas. Por quê? Porque neste processo estão reunidos questões que envolvem recebimento de recursos de fundo partidário em período de impedimento ao repasse de novas verbas da espécie, recebimento de recursos de fonte vedada, recebimento de recursos de origem não identificada, aplicação irregular de recursos do fundo partidário. Então, eu, em homenagem ao advogado, doutor Luciano, que sustentou na tribuna, eu fiz um resumo. Das 28, eu fiz um resumo em 4 folhas, pensando os aspectos principais da matéria, tentei agir do modo mais didático possível e vou contar com o beneplácito do Pleno para que eu possa ler no que importa as questões sob exame. Eu estou divergindo em 2 pontos do parecer ministerial. A primeira questão que se põe é o recebimento e utilização de recursos do fundo partidário em período de impedimento do repasse. A unidade técnica verificou um aporte repassado pelo Diretório Nacional no montante de 181 mil durante o período em que o Diretório cumpria a sanção de suspensão determinada em razão da prestação de contas do exercício de 2010. Em sua manifestação, e também da tribuna, o doutor Luciano sustenta a inaplicabilidade da sanção conforme artigo 37, parágrafo 3º, A da Lei 9.096/95, visto que transitou em julgado a prestação de contas em 6 de 3 de 2017 e não teria havido a comunicação da penalidade pela Justiça Eleitoral ao direito estadual nem ao órgão partidário superior. Este é o enfoque da defesa. Pois bem, ocorre que esse dispositivo invocado pelo partido foi incluído na Lei dos Partidos Políticos pela Lei 13.877, de 27 de nove de 2019, ou seja, em data posterior ao exercício financeiro, não podendo retroagir em respeito ao princípio de que o tempo rege o ato, restando como termo inicial da penalidade a data da publicação da decisão e não da sua comunicação pela Justiça Eleitoral aos partidos, na linha da jurisprudência do TSE, no que eu cito, transcrevo no voto, ministro Sérgio Silveira Banhos, e estou dizendo que a irregularidade conduz à obrigação, portanto, de devolver as quantias ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 49, caput, em sintonia com o artigo 59, parágrafo 2º e 62, todos da Resolução TSE 23.464/15, na esteira de precedentes do nosso TRE, quais sejam uma decisão de 22 de janeiro de 2021, do desembargador eleitoral Armínio da Rosa, e cito também mais uma decisão do TSE, do relator ministro João Otávio Noronha, de 28 de 4 de 2015. Por isto, eu estou dizendo que acompanho a Procuradoria Regional Eleitoral ao pugnar pelo reconhecimento da irregularidade e pela determinação de recolhimento ao Tesouro da verba recebida e utilizada. E, finalizando este ponto, eu estou anotando obter dictum que eventual discussão sobre a configuração de bis in idem ou enriquecimento sem causa da União, no caso de condenação pelo TSE, do Diretório Nacional, no processo próprio de contas em razão da ilicitude do repasse efetuado, deve ser tratada nas pertinentes fases de cumprimento da sentença, diante da imposição de responsabilidade solidária entre as diferentes esferas pelo ilícito comum, nos termos do artigo 275 do Código Civil. Pois bem, o segundo ponto a tratar é o recebimento de recurso de fonte vedada. Aqui, vejam bem, a Secretaria da Auditoria Interna apurou, está demonstrado
no parecer que as contribuições de fonte vedada, visto que oriundas de pessoas físicas detentoras de cargo ou função comissionada, consideradas autoridades para tais fins, e a partir da Lei 13.488, de outubro de 2017, das pessoas físicas que não filiadas ao PSB exerceram função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou, vejam bem, cargo ou emprego público temporário, conforme demonstrado no parecer técnico, atingiu a R$ 21.007,51. A verdade é que o que está ocorrendo aqui é que nós temos, vejam bem, a partir, e muito bem mencionado pelo doutor Fábio, os partidos deverão adequar seus estatutos aos termos da Lei 13.48, a partir de 2017, e isto significa dizer que o dispositivo invocado pelo prestador apenas obriga os partidos a atualizarem os estatutos, de forma alguma erigindo-se em condições para a validade, eficácia ou imperatividade da lei. Eu também quero anotar, apenas para título de argumento, que a Lei 13.488/17, além de ter promovido alteração na Lei dos Partidos Políticos, também modificou a Lei das Eleições, modificou ainda o Código Eleitoral e a Lei 13.16515, que impôs a emenda aos estatutos para serem adequados, mas também trouxe o estabelecimento da nova receita dos partidos, a saber, o Fundo Especial do Financiamento de Campanha. E, por tudo isto, a sua aplicação foi imediata. Portanto, o argumento trazido pela Grey não prospera, pois nenhum dos dispositivos constantes do diploma reformador depende de estipulações estatutárias para vigorar em toda a sua plenitude, como alegado, inclusive, da tribuna. Pois bem, com esta linha de entendimento, o nosso tribunal passou a decidir que, com o advento da Lei 13.48 de 17, há um duplo tratamento jurídico às doações das pessoas físicas realizadas no exercício financeiro de 2017, conforme tenha ele ocorrido antes ou após a vigência do aludido diploma, tendo em vista a aplicabilidade imediata das novas leis. No voto, eu também trago decisão do nosso desembargador eleitoral Roberto Carvalho Fraga e também do relator desembargador federal João Batista Pinto Silveira. Pois bem, tendo em conta esta diretriz, a quantia arrecadada, que corresponde a R$ 21.007,51, porque, em afronta à lei das eleições, deve ser recolhida ao Tesouro Nacional. O terceiro item é o recebimento de recursos de origem identificada. Aqui eu estou explicando, à luz do parecer feito e também, em parte, divergindo aqui do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, é que, em verdade, a Grey Política sustenta que teria havido equívoco dos doadores no momento do depósito, consistente no lançamento do CNPJ do partido ao invés do próprio CPF, sendo juntadas declarações daqueles que seriam reais contribuintes, reconhecendo o erro, os recibos eleitorais respectivos, bem como, em alguns casos, cópia do comprovante bancário eletrônico do depósito. Pois bem, eu fiz um exame minucioso e eu estou aqui entendendo, e neste passo divergindo do parecer da Procuradoria, que, com relação ao aporte financeiro efetuado por Jorge Alberto de Gril, no valor de R$1.000, vejam bem, em que pese ausente em relação a essa doação a correspondência entre o nome do doador e o número da inscrição do CPF, foi informado, pertencente ao próprio partido,
de sorte que o que consta pelos dados pode ser perfeitamente suprido. Estou trazendo, inclusive, um precedente na época do desembargador eleitoral Gustavo Alberto Gastaldi Fenteller, em que, efetivamente, a falha deve ser relevada, sobretudo por ter sido demonstrado que o autor efetuou a declaração de seus dados no ato da transação bancária, afastada pelo exame técnico a possível hipótese de fonte vedada de receita. Portanto, eu estou reduzindo a R$ 900. E esta é a razão pela qual, enquanto o procurador opina pelo recolhimento de 204.473,11, o meu voto é no sentido de que o regulamento se dê em 203.473,11. Contudo, R$ 900 persistem como origem não identificada. O quarto e último ponto tratado no recurso se refere à aplicação irregular de recursos do fundo partidário. O parecer técnico apontou irregularidade na aplicação da verba pelo partido, consistente, e foi trazido aqui da tribuna, pagamento e serviço de maquiagem, no valor de R$ 500, e pagamento de multa mediante guia da Previdência Social no importe de R$ 65,60. A agremiação esclarece, alegando que a despesa com o serviço de maquiagem foi realizada para preparar atores para gravações audiovisuais dos programas partidários semestrais. De outra banda, admitiu equívoco efetuar pagamento com receita oriunda do fundo partidário de multa decorrente do atraso no recolhimento de guia da Previdência Social. Ora, em harmonia com o parecer ministerial, eu entendo que o rol previsto no 17, parágrafo 1º, da Resolução TSE 23.464/15 é taxativo e não contempla nenhuma das situações de pagamentos feitos pela GREI, devendo o montante ser repassado ao erário. Vejam, com quanto tenha sido alegado que serviços de maquiagem estariam incluídos como gasto a título de propaganda doutrinária e política, à luz do 17.2, deveria haver uma prova idônea da correlação, evidentemente, da despesa com tal fato, para se considerar hábil a comprovar o escorreito emprego das verbas públicas e sua vinculação com as atividades partidárias, conforme, aliás, precedente do ministro Og Fernandes, que eu estou, inclusive, transcrevendo no voto. Pois bem, não se verifica esta congruência, de sorte que, evidentemente, não pode receber a tutela da isenção. No tocante ao pagamento de multa de mora com recursos do fundo partidário, também se constitui a mácula frente à proibição legal da despesa nos termos da Resolução 23.464/15, artigo 17, parágrafo 2º. Desse modo, eu estou entendendo como configurada a irregularidade, pelo que estou impondo o recolhimento ao Tesouro Nacional das importâncias glosadas de R$ 500 e R$ 65,60. Por fim, eu, então, estou traçando as cominações legais. Pois bem, as irregularidades apuradas no feito, utilização de recursos do fundo partidário durante o cumprimento da sanção de novas cotas do fundo partidário no valor de R$ 181 mil, recebimento de recurso de origem não identificada em R$ 900, recurso de fonte vedada em 21.007,51, bem como aplicação irregular de fundo partidário em 565,60, somam 203.473,11, montante que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. O importe regular perfaz aproximadamente 26,66% da receita total arrecadada no exercício, que foi no valor de R$ 762.955,28, inviabilizando, portanto, a aplicação dos postulados da razoabilidade
e da proporcionalidade, percentual, portanto, apto a atrair, como estou votando, a incidência da desaprovação das cotas. Disso resulta, portanto, a incidência da multa, forte no artigo 37 da Lei 9.096/75 e artigo 49 da Resolução TSE 23.464/15, que, segundo a lei, deve oscilar até 20%, mas, tendo em conta a jurisprudência do nosso tribunal, eu estou fixando em 5%. Por quê? Porque se trata de uma porcentagem razoável e proporcional às irregularidades verificadas, o que perfaz o montante de R$ 10.173,65. Outro sim, eu também entendo que deve cumulativamente incidir a penalidade de suspensão de repasse de cotas do fundo partidário, porquanto representa a consequência específica do recebimento de recursos de fonte vedada, nos termos do artigo 36, inciso 2, da Lei 9.096/95, a qual, embora tendo a previsão de 1 ano, em nosso entendimento e do próprio TSE, com esteio na razoabilidade, em consonância com a PRE, fica estabelecida em 1 mês, proporcionalmente à cifra da irregularidade, 21.007,51, que alcança diminutos 2,75 da quantia arrecadada. Relativamente à utilização dos recursos de origem não identificada, né, exatamente deu aquela divergência que eu reduzi para 900. E, por fim, eu também estou divergindo, acompanhando a orientação do nosso tribunal, no sentido de estabelecer aquela divergência muito oportuna trazida pelo desembargador Gerson, que prevê, no tocante àquela interpretação, a suspensão até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral, no artigo 47.2 da Resolução TSE 23.464/15, para, inclusive, de novo, trazida com as pertinentes observações pelo doutor Fábio da tribuna, para que, neste ponto, ainda, né, possamos refletir melhor e, evidentemente, efetuar um valor surpresa com a mudança de inopino na mudança que vem sendo traçada. De sorte que, em síntese, estou votando, pedindo vênia pela extensão da leitura, mas procurei sintetizar nos pontos essenciais. Eu estou votando pela desaprovação das contas do exercício financeiro de 2017 do Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro. Estou determinando o recolhimento de 203.473,11 ao Tesouro Nacional, o pagamento de multa de 5% sobre o montante de R$ 203.473,11. Estou determinando a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário pelo período de 1 mês, com esteio no 36, inciso 2, da Lei 9.096/95 e artigo 47.1 da Resolução TSE 23.464/15, como voto, eminente presidente. Obrigado, desembargador Silvio. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Então, prestação de contas 060027831 de Porto Alegre. A unanimidade desaprovaram as contas e determinaram o recolhimento de R$ 203.473,11 ao Tesouro Nacional, acrescido da multa de 5%, bem como a suspensão do repasse das cotas do fundo partidário pelo período de 1 mês. Obrigado, senhores. Bom dia. Bom dia, doutor Luciano. Doutor Luciano, bom dia. Próximo é uma prestação de contas também, número 060320652, relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann, procedência Porto Alegre,
Prestação de contas apresentada pelo MDB e com sustentação oral pelo Dr. Milton Cava Correa. Consulto o Dr. Milton Cava, se concorda com a dispensa do relatório. Sim, presidente. Então, Vossa Excelência está com a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, ilustre relator, doutor Gerson, e mais membros desta corte, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, a assistência, o doutor Luciano, que há pouco estava sustentando, colega, advogado partidário também. Inicialmente, quero destacar esse trabalho que a gente tem feito no MDB e aprovado as últimas, mesmo que com ressalva, com apontamento de alguns valores, nós temos aprovado as contas, ele é feito de forma coletiva. Eu tenho duas colegas, a doutora Mariana e a doutora Mariluz, que trabalham junto. Temos o Chico, que é administrador de empresa, que participa da coordenação deste grupo, e a contadora Patrícia. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque alguns movimentos que a gente tem sentido em termos de prestações de contas, especialmente da Procuradoria, eu digo isso porque não há qualquer mácula, não há qualquer má-fé nas prestações de contas que nós temos apresentado. Sempre buscando a clareza, o documento, a nota fiscal. Então, é por isso que eu quero destacar que não há, mesmo nesses apontamentos que aqui existem, ou em alguns outros que a gente fez, que existiram anteriormente, foi por convicção. Eu acreditava, e porque conheço, que chefe de gabinete não é autoridade, mas o tribunal entendeu que era. E isso eu tinha teses, eu tinha legislação que provava. Então, em cima de teses, que a gente defendia algumas coisas que acabaram sofrendo apontamento. Mas nunca por uma fé de irresponsabilidade da parte deste grupo que trabalha. Certo? Então, por isso que eu quero deixar bem, agora que temos esses dois apontamentos aqui, também vou explicar o porquê dessas questões que levaram a esses apontamentos. Certo? Também registrar a saudade, foram 20 anos de convívio nesse plenário, mais de 20 anos, então acho muito triste não mais poder estar frequentando o plenário da Corte, porque foram 20 anos de convívio com servidores, com os desembargadores que passam, mas que sempre fica uma relação. Então, queria registrar essa saudade. Neste processo, temos aqui apenas 2 itens que foram apontados. O repasse da cota feminina, quero dizer que não foi falta de repasse. O que temos aqui inicialmente uma divergência de interpretação e depois ficou o repasse feito a menor decorrente desta diferença de interpretação. E um saldo que ficou na conta do MDB Mulher, no valor de 3 mil, e este eu quero discutir, porque isso pode ter reflexos futuros. Então, apesar de ser um valor menor, de 3 mil reais, este que eu tenho interesse de discutir também com mais aprofundamento. Quanto ao repasse da cota feminina, existem aqui uma divergência, inclusive, entre a Procuradoria e a Secretaria de Controle Interno. Por quê? Porque a Secretaria de Controle Interno diz que se utilizou do módulo analista do SPCE e chega a um número que nós deveríamos ter investido, que nós teríamos, em termos de cota feminina, 33%. Ora, este módulo analista do SPCE, ele derruba, e eu não sabia, deve ter sido a pandemia também, a questão da simples regra de 3. Eu tenho 77
candidatos. Destes, 24 são mulheres, numa simples regra de 3, é 31. E eu não sabia que ela não mais existia, mas não é a Secretaria de Controle Interno responsável por isso. Isso aqui é um módulo, um sistema que o TSE disse que criou. Bom, nem a Secretaria de Controle Interno soube nos esclarecer, o Ministério Público, o senhor procurador também ficou com dúvida isso aqui e aplicou aquilo que a gente aprende, que é a simples regra de 3. 77, 24, 31%. Certo? Então, era este valor que nós devíamos investir nas candidaturas femininas. Pois bem, o que ocorreu? O pessoal que trabalha no financeiro pegava, vou usar aqui o SEM como exemplo. Bom, a cada 100 que eu botava aqui, eu botava 31 aqui, porque eram os 31, é a nossa regra de 3, é a nossa participação feminina na nossa chapa. Eu gastava 100, botava 31. Bom, na nossa, por esse entendimento inicial lá, chegamos à conclusão que nós tínhamos gasto mais, 85, 87, sei lá. Nós tínhamos gasto mais do que o necessário, mas não, infelizmente, não é esse caso. Em discussões posteriores, percebemos que o tribunal cobra que eu tenho que fazer uma regra, que até agora não entendi, eu chego nela por aproximação, certo? Para chegar à conclusão que não é 131, eu tenho que pegar, eu tenho que vir dizer que 100 é 69%, e tenho que fazer essa regra de 3 que o módulo analista aí derrubou, eu aplico a regra de 3 para chegar no valor correto. Bom, aprendemos isso e aplicamos na eleição. Então, o valor não seria 131, seria, sei lá, 135, 137, por um cálculo diferente, porque seria 31% do total do valor. Então, é um cálculo complicado, é uma coisa ruim de discutir, inclusive, em sustentação, mas temos que trazer isso para pré-questionar e demonstrar, entendeu? Quando existe algumas insinuações de que a gente não está agindo correto porque não quer, não. Há interpretações, há algumas complicações, como essa dos 33, que o módulo chega, que ninguém consegue entender. E os partidos, quero ressaltar aqui, e destacar a capacidade, a qualidade da Secretaria de Controle Interno desse tribunal. É uma das melhores da Justiça Eleitoral no país, ela é espelho para os outros estados e para o TSE. Então, quero deixar bem claro isso aqui, e que não é esse sistema, esse módulo analista do SPSE, que chega a 33%, não é culpa do pessoal da Secretaria de Controle Interno. Senhores, então, está aqui colocado que há essa divergência. Portanto, que aí o tribunal, a Procuradoria chegou a 22 e alguma coisa, mil, e a Secretaria de Controle Interno chegou a 32, tem uma diferença de mais ou menos em torno de R$10.000 aí, entre a Procuradoria e a Secretaria. Felizmente, desta vez, a Procuradoria, do nosso lado, o parecer nos favorece, digamos assim, nesse sentido. E aqui entro, então, na questão dos R$3.000. Participamos de reuniões, inclusive da Procuradoria, e que nos obrigam a fazer o repasse. Para a legislação que obriga. E mais os órgãos do TRE,
A Procuradoria já fez reuniões, mandamos a nossa representante do MDB Mulher. O MDB Mulher tem um órgão de nível nacional, um estatuto próprio, certo? E no Estado também existe um núcleo que faz regularmente eleições e elas se autodeterminam. Senão, não haveria necessidade deste núcleo. Se os homens, digamos assim, estariam comandando este núcleo. Então, existe a conta criada pela Justiça Eleitoral e lá é depositado, chega o dinheiro aqui, o partido pega 5%, coloca na conta das mulheres. Nesse ano, sobrou 3 mil nas contas das mulheres. Bom, pela tese levantada, pela Secretaria de Controle Interno e pela Procuradoria, deveria que ter um ato machista, do meu ponto de vista, dos homens do partido, obrigando as mulheres que têm um núcleo formado, que elege o presidente regularmente, a gastar, a fazer essa despesa. Por quê? Porque o controle do todo seria do partido. Bom, particularmente acho que isso é uma intervenção, certo? Obrigar as mulheres a fazer a despesa. Ou dizer para elas como elas devem fazer despesa. Não. Eu acho que isso é por isso que eu quero discutir. E elas têm, se temos que fazer um repasse para o fortalecimento das questões de gênero, das políticas de valorização, ora, elas são responsáveis por isso. E o que a Procuradoria pede, e o que a Secretaria traz no seu parecer de controle interno, é que devia haver uma intervenção dos homens do partido no MDB Mulher, obrigando-as a fazer o gasto total. Ora, esse gasto não saiu lá da conta. Existe a conta criada pela Justiça Eleitoral do MDB Mulher, certo? E esse dinheiro, todo que foi repassado, está lá nessa conta. Esses 3 mil que sobrou, ele não foi repassado para... não retornou à conta do fundo eleitoral do partido. Não, ela permaneceu lá na conta fundo eleitoral MDB Mulher. Então, esse dinheiro ficou lá para investimento, quiçá futuro. Tanto que a lei hoje diz que os dinheiros que permanecerem de um ano para o outro devem ser investidos em campanhas eleitorais. Então, nesse sentido, essa sobra de 3 mil, ela pode acabar ocorrendo em outros anos, e o partido não quer ter esta intervenção, certo? No MDB. Porque se queremos que essa participação seja efetiva, não temos por que estar, de qualquer forma, intervindo nesses órgãos que agora recebem verba própria, possuem verba própria. Tá bem? Então, nesse sentido, queria colocar esta questão, principalmente desta sobra, dizer que o primeiro item lá do apontamento não existe má-fé, certo? Há um cálculo que foi feito de forma equivocada e que o cálculo novo é de difícil compreensão. Honestamente, eu não sou matemático, eu apanho cada vez que tenho que fazer esse cálculo, porque, olha, gastamos aqui, temos que depositar tanto lá no MDB Mulher, porque, de fato, ficou um cálculo complicado. Por essas razões, é que eu acredito, eu não vou entrar aqui nos princípios e nem nada, porque isso já está muito consolidado pela casa. Eu assisto às sessões, assisti ontem, assisti hoje o julgamento do colega Luciano, então não entrarei nesses detalhes. Mas, certamente, eu acredito que esta prestação de contas deve ser aprovada com ressalvas. Entendemos que há uma falha, mas que esses 3 mil não devem ser somados ao total do valor a ser devolvido. Até mesmo porque ele não vai para
para as mulheres, ele vai para a União. Era isso. Obrigado, doutor Milton. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, uma saudação especial aqui ao doutor Milton Cava, que se encontra na tribuna. Em relação aqui à prestação de contas de eleição 2018 do MDB, deixando bem claro aqui que a Procuradoria, nós nos pautamos aqui a nossa posição sempre no plano lógico. Analisamos os fatos e nossa análise aqui é baseada na lógica racional, essa que é a grande verdade. E quando verificamos algo que entendemos como uma irracionalidade, algo não amparado na norma, interessa a quem nós estamos nos manifestando para reparar essa irracionalidade. Então, tanto é que neste caso aqui, nós estamos concordando aí com o MDB. O que nós muitas vezes mencionamos é que entendemos que algumas sanções não são aplicadas, entendemos que necessitam ser aplicadas, e muitas vezes mencionamos que às vezes a análise termina ficando apenas no plano formal. E isso fazemos com base na lógica, com base exatamente numa análise racional da prestação de contas. Às vezes fica-se somente no plano formal. É o que nós mencionamos, um recibo e um contrato de prestação de serviço assinado por quem não tem nem firma reconhecida, isso é tido como prova da regularidade, não é? Então, é isso. E ficando somente no plano formal, evidentemente, pode dar margem. Mas não estamos dizendo que isso sempre acontece. E nem deixamos de aceitar esses documentos. Hoje está assim. Nas resoluções do TSE, não deixamos de aceitar. Mas tentamos fazer com que a prestação de contas ela busque não ficar apenas numa seara que, na verdade, fica somente servindo, não vou chamar de um faz de conta, mas é algo que não analisa com profundidade as contas. E muitas vezes, a obrigação de recolhimento é este o momento, não tem outro momento. Porque às vezes se fala, a prestação de contas é meramente formal, vai se analisar em outra seara, mas a obrigação de recolher recurso de origem identificada, a obrigação de recolher recurso de fonte vedada, a obrigação de recolher recursos decorrentes de gastos com fundo partidário ou FEFC que não foram comprovados, essa obrigação, essa condenação se dá na prestação de contas. Então, a prestação de contas tem que permitir que se faça uma análise de documentos de modo a decidir se há necessidade ou não de recolher esses valores. Depois, outros processos, nós temos outras questões, os processos criminais, nós temos, que até pode, no processo criminal, haver reparação do dano, mas, assim, não existe um outro processo civil, nós temos um processo de cassação, artigo 30A, mas não temos um outro processo civil, digamos assim, de responsabilidades, no sentido da reparação do dano, como seria o equivalente da responsabilidade processo civil, de responsabilidade civil, contratual, de reparação do dano. É na prestação de contas que se determina o recolhimento ao tesouro. É que se repara parte de irregularidades, que se busca reparar o dano. Então, é aqui na prestação de contas mesmo, por isso que nós falamos. Muitas vezes buscamos exatamente a busca da aplicação das resoluções, da interpretação, de modo a garantir que a prestação de contas ela vá um pouco mais a fundo, né, na análise. No caso, nós estamos tratando da situação que o Supremo determinou, mesmo na ADI 5617, que para as candidaturas femininas não é só a cota da candidatura, mas também de financiamento, para viabilizar as candidaturas. Então, nós temos aquele mínimo de 30%, e se as candidaturas forem um percentual superior, um valor equivalente a esse percentual, não é? Então, por exemplo, aqui no processo, nós estamos concordando com o partido quando ele menciona que o percentual de candidaturas ficou em 31%. Então, se ficou em 31%, o valor que deveria ser repassado seria equivalente a 31% dos gastos. Os gastos com recursos do fundo partidário foram em R$ 645.053. Esses foram os gastos com recursos do fundo partidário. Então, 31% desses recursos tinham que ser gastos em candidaturas femininas. Nós temos, inclusive, uma resolução. Então, a unidade técnica falou em 33%. Então, nesse ponto, realmente, estamos de acordo aqui com o partido. 31%. E, em relação a essa questão do valor que ficou, que não foi gasto,
A questão é que a resolução do TSE, o que ela diz? Olha, você gastou com recurso do fundo partidário 645 mil. Você tinha que ter gasto com as candidaturas femininas 31% desse valor aqui. No caso aqui é 31% de candidaturas femininas. O que diz o artigo 21, parágrafo 4º da resolução 23553? Os partidos políticos em cada esfera devem destinar ao financiamento de campanhas de suas candidatas, destinar ao financiamento das candidatas. É para financiar, é para a candidatura ali. De suas candidatas, no mínimo 30% dos gastos totais contratados. Então, se verifica os valores contratados. Então, se verifica o que foi contratado de gasto. Foi contratado 645 mil. Então, desses 645 mil, 31% tinha que ser de gasto para a candidatura feminina. E não foi o que aconteceu aqui, que foi mencionado, isso envolvendo um valor de 22 mil reais. Né? Então, no tocante a 22 mil reais, não foi feito. Deveria ter sido gasto, né, uma quantia que é de exatamente... deveria ter aplicado R$ 199.966,43, que é exatamente 31% dos gastos feitos com recursos do fundo partidário, e aplicou apenas... E os gastos feitos com a candidatura feminina foram R$ 177 mil. Né? Então, faltou aí R$ 22.966,43. Exceto que a maior parte dos gastos foram feitos com as candidaturas femininas, sim. É por isso que até nós não manifestamos para desaprovação. Mas faltou esse percentual. E, em relação a esses 3 mil reais que ficaram na conta, por isso entendemos que não justifica, não deve ser abatido daquele valor, porque, como eu mencionei, 31% dos gastos. Verifica-se quais são os gastos, 31% deles teriam que ter sido para candidaturas femininas, e não foram nesse percentual de 22 mil. Né? E correspondeu a menos de 1%. Então, por isso, nós acabamos nos manifestando pela aprovação com ressalvas e com a necessidade de determinação de recolhimento da quantia de R$ 22.976,43 ao Tesouro Nacional. Caso a Corte entenda, porque agora até refletindo com base nas... É claro que as outras foram contas de exercício, enfim, até refletindo com as últimas sessões e tal, né? Caso se entenda que esse valor, realmente o valor não é baixo, R$ 22.976, é um valor significativo, então deveria a Corte desaprovar as contas parcialmente, porque essa até, se quiser aplicar a sanção de suspensão de cotas do fundo partidário pelo prazo de um mês. Porque a Lei 9.504, ela sim, no artigo 25, ela exige a desaprovação para aplicar, a única sanção que ela aplica para qualquer tipo de irregularidade, que é a suspensão de cotas. Então, ela sim exige desaprovação, mas ela fala em desaprovação parcial, ou total, ela fala em desaprovação parcial. Então, se fosse o caso, se entender como significativo esse valor e aplicar, então, a desaprovação parcial, o que também entendo bastante razoável, porque o valor é significativo, mas o parecer já tinha sido dado, aprovação com ressalvas, eu não vou alterar nesse momento, porque ele corresponde a menos de 1%, enfim, mas eu confesso que realmente o valor também aqui é significativo. Seria o caso, então, aí de desaprovação parcial, e aí sim aplicação de sanção de cotas do fundo partidário no mínimo legal, que é um mês. Mas o nosso parecer ficou pela aprovação com ressalvas e determinação de recolhimento da quantia ao Tesouro. É o parecer. Muito bem. Com a palavra, o eminente desembargador Gerson Fischmann, relator. Senhor presidente, renovando as saudações, e renovando também em especial ao doutor Milton Cava, cujo trabalho sempre nos traz excelentes subsídios, excelentes argumentos, e quero iniciar dizendo e fazendo uma referência especial ao doutor Milton, que comungo e tenho a certeza, doutor Milton, em nome da Corte, da mesma saudade de estarmos naquele plenário tão prazeroso, tão útil, aí almejando que possamos lá retornar em breve e resgatar na sua advocacia mais, no mínimo, 20 anos que possamos lhe ouvir presencialmente, no mínimo. A outra referência que eu quero também consignar, para lhe deixar bem à vontade, que sempre a sua postura jamais nesta corte transitou ao tempo que eu acompanho, qualquer dúvida quanto à lisura da prática da sua advocacia, das suas orientações partidárias, até porque, como também falou o doutor Fábio, nós nos atemos à questão das contas sem ingresso em questões de agir. E fica, então, aqui o registro, falo pessoalmente em meu nome, também com a pretensão de expressar o sentimento da Corte,
especificamente, doutor Milton, fique tranquilo que, em momento algum, há qualquer dúvida quanto à lisura, à orientação e às interpretações, que, aliás, é um mistério, sim, do advogado e do magistrado, e eu aqui, sempre na condição de magistrado, mas fora daqui também advogado, estou na classe de jurista, de buscar as melhores interpretações e argumentações ao ordenamento jurídico e aos princípios. Feitas essas considerações iniciais, porque o Dr. Milton Cava merece, e os seus escritórios e as pessoas que com ele trabalham, adianto que o voto está efetivamente alinhado, mais uma vez, no que consta do parecer do Ministério Público Eleitoral, e efetivamente dando também razão a essa distinção feita entre o percentual que havia sido calculado de 33% e o percentual efetivamente existente, que foi de 31%, por força do número de candidatas, que eram 77 candidatas, de um total, né, foi de 24 do total de 77, portanto, 31%. Só que, ainda assim, houve uma diferença, e foi reconhecida de forma lisa pelo Dr. Milton, entre os recursos que deveriam ter sido aplicados para as candidaturas femininas e não foram na sua integralidade, restando um percentual de 3,57, equivalente a 22.966,43, que é a diferença para os 31% que deveriam ter realmente o partido aplicado. E então faço essa breve referência, até porque o Dr. Fábio já expôs longamente esses argumentos que são adotados pelo voto, e faço também questão de registrar que nesse ponto que o Dr. Milton traz, com a sua preocupação sobre o depósito remanescente na conta aberta para as candidaturas femininas, efetivamente, claro que se compreende que isso não está retornando, não está saindo, digamos assim, daquele epíteto de ser para candidaturas femininas. Porém, a interpretação mais pertinente, é como o voto conduz, é que não é os recursos para a candidatura feminina devem ser aplicados pelo partido, não obstante que seja saudável, que tenha uma conta do CNPJ específico, mas elas devem ser aplicados na campanha ao seu valor final. Não se pode trabalhar com um saldo, ainda que possa vir a ser usado posteriormente. A finalidade é o percentual e os recursos para a candidatura feminina das cotas, que só se tornarão efetivas, e o desembargador Silvio tem sido um grande defensor disso em várias, não só aqui no tribunal, como no COPEG, em várias palestras, de que talvez a efetividade das cotas de gênero, eu sei que o Dr. Milton também é um defensor disso, talvez só com as reservas de vagas específicas. Mas, enquanto não se chega lá, aquele valor, o partido, que é o partido que manuseia, que faz os recursos e direciona, tem que aplicá-los naquela campanha. Então, dessa forma, eu estou encaminhando no sentido de entender que, efetivamente, aqui se compõe ainda a irregularidade, embora compreendo absolutamente a justificativa apresentada da tribuna de que não há malversação, não se trata disso. Trata-se apenas de um entendimento se é a aplicação completa ou pode haver um saldo residual a ficar na conta. Então, é nesse sentido, senhor presidente, trazendo essas singelas fundamentos aqui em homenagem à sempre bem-vinda argumentação trazida pelo Dr. Milton Cava, é que eu encaminho o voto pela aprovação com ressalvas. Estamos, então, aprovando, tendo em vista que o percentual é 1% na linha do parecer, e até como o Dr. Fábio manteve o parecer original, eu também vou me dispensar da discussão que tem sido travada, se aplicar-se-ia ou não aquela aprovação ou desaprovação parcial com essas consequências. Então, vota para aprovar com ressalvas as contas do Diretório Estadual do MDB, com base no artigo 77.2 da Resolução TSE 23553, determinando o recolhimento ao Tesouro do valor de R$ 22.966,43, com esteio no artigo 82, parágrafo 1º da mesma resolução, com base no que foi acima exposto. É como voto, senhor presidente. Muito bem, desembargador Gerson. Consulto os colegas, se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto. Desembargador Silvio, por gentileza. Presidente, apenas para dizer que concordo integralmente com o muito bem lançado como de hábito voto do desembargador Gerson, mas também fazer uma saudação ao doutor Milton Cava, que, na época do presencial, seguramente era um dos maiores frequentadores do nosso tribunal. Também comungar com a saudade
daqueles bons tempos, e oxalá voltem em breve, e dizer a Vossa Excelência que, de fato, Vossa Excelência é um destacado advogado e muito orgulha a classe dos advogados, e sempre com brilho é que recebo as suas sustentações em nosso tribunal. Meus respeitos, Dr. Milton Cava. Obrigado, presidente. Muito bem, desembargador Silvio. Alguém mais? Então, proclamando o resultado. Prestação de contas 060-3206, apresentada pelo MDB. A unanimidade, aprovaram com ressalvas as contas e determinaram o recolhimento da quantia de R$ 22.966,43 ao Tesouro Nacional. Presidente, queria pedir licença para me retirar e agradecer a lembrança dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Milton. Bom trabalho para o senhor. Colegas, opa, trancou aqui. Observo que não há mais pedido de preferências. Não há mais pedido de preferências, então consulto os colegas e o doutor Fábio Venzon se desejam destacar algum recurso ou prestação de contas, enfim, qualquer expediente para exame individual, ou consulta os eminentes relatores se tem decisão que não está acolhendo o parecer do Ministério Público para que possamos julgar em destaque. Não havendo, iremos proclamar os resultados. Já lhe passo a palavra, desembargador Thompson e desembargador Amadeu. Não iremos proclamar os resultados e, ao final da sessão, temos 2 processos, 2 resoluções para examinar rapidamente. Desembargador Thompson, por gentileza. Tá, tem o microfone, desembargador. Obrigado. Senhor presidente, é bem rápido. Eu só tenho 2 processos remanescentes, são muito singelos, ambos estão acompanhando o parecer, e se Vossa Excelência me permitir, eu mais ou menos no finalzinho eu vou me retirar, porque eu tenho uma sessão agora na 8ª turma, logo na sequência, com 10 sustentações orais. Mas eu fico até aguardar o quórum que é necessário. Sim, desembargador Thompson, nós temos que exigem composição plena o 8º e o 14º da pauta. Podemos antecipar, destacar esses 2 julgamentos e antecipá-los para que Vossa Excelência possa integrar a composição e já julgarmos hoje, e os demais não, inclusive as resoluções, não exigem composição plena. Desembargador Amadeu, por gentileza. Senhor presidente, apenas o 12º da pauta, tá? O Ministério Público Eleitoral opina pela desaprovação das contas e eu estou votando pela aprovação com ressalvas. Apenas... Vamos destacar o 12º. Alguém tem mais algum destaque? Doutor Fábio? Somente o último, que eu gostaria de me manifestar pelo não conhecimento, complementar o parecer, porque já passando as eleições, eu queria, então, retificar o parecer, complementando ele, na verdade, para o não conhecimento. O último é o 14º, será destacado já porque exige composição plena. É nesse mesmo sentido, doutor Fábio. É o 0600951, é esse que eu estou... Exatamente, 14º da pauta, exatamente. Algum colega mais deseja destacar algum? Bem, colegas, então vamos ao julgamento do 8º da pauta, vamos chamar aqui, que exige composição plena, porque, em razão do compromisso do eminente desembargador Thompson Flores, junto ao TRF4, onde tem sessão no início da tarde. Se trata, o 8º da pauta é o recurso 060-12-89-4 de Taquara, relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann, e passo a palavra ao eminente doutor Fábio Venzon, se deseja se manifestar sobre esse recurso. Senhor presidente, renovando as saudações de maneira bem sucinta, vou fazer a manifestação, mas esse recurso é de uma sentença de Taquara que julgou improcedente uma AIGE
contra Cirlei Bernardo da Silveira, Nelson José Martins e Adalberto, candidatos a prefeita, vice-prefeito e vereador. E seria abuso de poder e captação de sufrágio. Mas, basicamente, o que seria? É porque a candidata chegou e se manifestou nas redes, enfim, na sua propaganda, no sentido de que os seus eleitores, no lugar de gastarem dinheiro com a carreata, eles gastassem esse dinheiro deles em benefício de entidades assistenciais, né? Que até ela nominou as entidades assistenciais, né? Então, assim, como mencionou o Dr. Pumes no parecer, até de elogiar, porque ela fala isso, inclusive, preocupada com a questão da pandemia e tudo mais, né? E até em prejuízo a sua candidatura, porque uma carreata tem aquela visibilidade, aquela coisa toda, prejuízo a candidatura. Então o abuso de poder ele pressupõe prejudicar a normalidade e a legitimidade do pleito, né? Não aconteceu. E se deu até mesmo em prejuízo à candidatura, então até de elogiar aí a candidata, ou no mínimo não é o caso de sancionar a candidata. Por isso. E a outra questão, que seria a captação de sufrágio por doação de brindes, que seriam alguma coisa relacionada aqui com pipoca, com sacos de pipoca, uma coisa assim que eu anotei aqui, tem aparecido do Dr. Pumes, mas basicamente aqui, o Dr. Pumes menciona no parecer que esses brindes foram colocados no site para os candidatos, assim, esses brindes eram destinados aos candidatos do partido, conforme se extrai da mensagem introdutória que foi colocada, que dizia o seguinte: minha querida amiga Tiane fez estes mimos para os nossos guerreiros candidatos. Obrigado agora, professora Cirlei e tal. Seriam saquinhos de pipoca. Então, em virtude disso, parecer do Dr. Pumes foi no sentido de conhecimento e desprovimento de recursos. Muito bem. O eminente relator, desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, renovando as saudações e celeremente, apenas vou acrescentar, o voto na linha do parecer do MP, mas há uma preliminar de ausência de dialeticidade que eu estou rejeitando, porque o recurso enfrenta a sentença e, efetivamente, não se caracteriza abuso de poder. Entendi que essa carreata da vitória seria até posterior, se caso houvesse a vitória, né? Mas, de qualquer maneira, é até elogiável a conduta da candidata, que abriria a mão dos valores de combustível para entidades assistenciais. E também a questão do saco, bem isso, um saco de pipoca aos candidatos, aos integrantes do partido. Eu até faria aqui estamos em julgamento, claro que é sério, mas não dá para deixar de dizer que, nesse caso, nem a candidata nem o partido pipocaram, né? Porque ficou restrito aquele momento ali. É assim que caminha o voto, senhor presidente. Me escusando aí pela brincadeira, mas é necessário às vezes. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Então, recurso 060-1280/94 de Taquara, negaram provimento unânime. Próximo destaque, colegas, com necessidade de composição plena, é o 060-0951/36 de Santa Maria, relatoria do eminente desembargador Oyama de Moraes. A sua palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Presidente, esse é o último, né, da pauta? Sim, é o 060-0951. Sim, então esse aqui, para resumir, como envolvia aqui, na verdade era um pedido para abstenção de divulgação de um vídeo, porque nesse vídeo aparecia o candidato a prefeito apoiando um outro candidato, se dizia que, então, estava induzindo o eleitor a entender dessa maneira, né? E aí nós aqui acabamos entendendo, eu posso até me equivocando, porque a questão do quórum, aqui, na verdade, para mim seria propaganda, mera propaganda, que aí não teria esse quórum, né? Mas, talvez, se tem algo mais aqui, algum uso indevido do meio de comunicação, então até posso ter me passado um pouco aqui. Mas eu estava opinando aqui pela ausência superveniente agora do interesse recursal, porque o pedido era para retirar, se abstivessem de divulgar esse vídeo, né? Que ocorreu essa utilização indevida da imagem do candidato a prefeito. E agora, já passado o pleito eleitoral, já não haveria mais interesse. Esse é o nosso parecer. Perfeitamente. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Oyama de Moraes. Senhor presidente, bem rapidamente, aproveitar a oportunidade apenas para saudar a todos, doutor Fábio. E o voto é exatamente no mesmo sentido. A insurgência é em face de uma sentença que não conheceu de representação por direito de resposta. Fim do prazo da propaganda eleitoral gratuita, perda superveniente do interesse recursal. É exatamente nesse sentido, senhor presidente.
Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Então, recurso 060-095136 de Santa Maria. A unanimidade julgaram prejudicado o recurso. O próximo e último destaque é o 12º da pauta, recurso 060-03-2320 de São Borja. Relatoria do eminente desembargador Amadeu Butelli. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, eminentes desembargadores, trata-se de recurso deposto pelo candidato a vereador, Odilei Matos, contra sentença darada pelo juiz da Zona Eleitoral de São Borja, por desaprovadas as contas relativas às eleições de 2020. E, conforme atestado pela unidade técnica, no seu parecer, houve recebimento de doação financeira no montante de R$1.000 proveniente de recurso oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que era destinado à candidatura feminina. E não houve comprovação de que esse recurso foi utilizado em benefício da candidatura feminina. Foi mencionado que o benefício, se beneficia o candidato, vai beneficiar ela, termina beneficiando ela. Benefício a candidatura feminina é quando a candidata pega aquele recurso, por exemplo, transfere, ou ela adquire santinhos em que ela aparece junto com o outro candidato e transfere, então está ela juntamente com outro candidato. Aí existe benefício, mas não simplesmente transferir o recurso, porque beneficiando a candidatura dele vai terminar, talvez por ela estar na legenda, beneficiando a candidatura dela, se ele conseguir votos, né? Não é essa a ideia. A ideia é que a candidata faça a sua propaganda, que a candidata consiga os seus votos, né? Não é isso que é beneficiar, senão bastaria repassar todos os recursos para candidaturas masculinas em eleições proporcionais, porque tem a questão da legenda, de alguma forma ela pode ser beneficiada. Obviamente não é isso. Senão não precisava nem comprovar nada, era só transferir para a candidatura masculina e dizer, ele é candidato à eleição proporcional, os votos dele de alguma forma podem me beneficiar na lista. Não é isso. Né? E nesse caso é isso que aconteceu. Foi mencionado aqui no parecer, ao contrário, é o próprio recorrente que confirma não ter havido benefício à candidatura feminina. O recorrente, ele alega, acontece que este benefício de fato ocorreu, tendo em vista que no momento que a senhora Eni transferiu os valores, ela estava apoiando o seu companheiro de partido, almejando que este atingisse o público-alvo e assim aumentasse seu número de eleitores, quer dizer, para que o candidato masculino aumentasse seus eleitores, né? Ou, enfim, os valores do FEF utilizados indevidamente totalizam 90% dos recursos em espécie recebidos pelo prestador, comprometendo a regularidade das contas e conduzindo a sua desaprovação. Então, como eu mencionei, assim, se for utilizar um critério que fique inferior, por exemplo, aos 1064, aqueles, então, praticamente tudo vai ser aprovação com ressalvas, porque nessas eleições municipais, os valores tendem a ficar nessa linha, assim, né? Veja que as pessoas não são recursos idosos que vão para essas campanhas das eleições municipais, né? E aqui representou 90%, diz respeito a uma irregularidade grave, que envolve a questão dos recursos femininos, então, nem que fosse pela questão da irregularidade em si, da gravidade, que ela está tentando combater, está tentando assegurar essa ação afirmativa, e com dificuldade, porque mesmo com as ações afirmativas, as mulheres continuam em número inferior lá no Congresso, são 15%, né? Nas demais áreas. Então, nem que fosse pela gravidade, aí nós estamos falando de 90% dos recursos, e o valor não é irrisório, são R$1.000, não dá para dizer que é irrisório. Mas, então, sopesando tudo isso, aqui a gente pode dizer que comprometeu as contas. Quando a gente vai nas resoluções, elas falam aprovação com ressalvas quando não compromete as contas. Aqui comprometeu as contas. Né? Então, parece que aqui seria o caso, sim, de desaprovação e recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, por isso, conforme determinado na sentença. Então, seria o conhecimento e desprovimento de recursos. Muito bem. Com a palavra, o eminente desembargador Amadeu Butelli. Senhor presidente, renovando as saudações, a questão foi muito bem colocada pelo Dr. Fábio, como só acontecer. Houve, de parte da candidata a vereadora Eni Felício da Silva, uma transferência de R$1.000 para a conta do candidato Odierli Matos Pereira, lá da 47ª Zona Eleitoral, em São Borja.
essas transferências de valores, ela não é vedada entre candidatos, porém, ela é subordinada a algumas condicionantes. No caso, para o pagamento de despesas comuns, como bem colocado ali, com propaganda conjunta, né, dos candidatos, e que seja beneficiária de campanhas femininas. Não houve prova nesse sentido. No entanto, o candidato, ora recorrente, no momento do protocolo do recurso, ele procedeu no recolhimento desses R$ 1.000 mediante competente GRU, Guia de Recolhimento da União, pertinente. Muito bem. Houve, efetivamente, um desvio de finalidade na aplicação desses valores, né? É uma falha de natureza grave, né, e não afasta irregularidade, como bem pontuado pelo Dr. Fábio. Esses R$ 1.000, ele representa, em verdade, 49,17% da receita total arrecadada pelo candidato, que foi de R$ 2.033,85. Essa quantia de R$ 1.000, ela é inferior àquela de 1.000, o FIRS, que é utilizada como balizador, tanto pelo nosso Tribunal Regional aqui, quanto pelo TSE, nessa questão relativa à prestação de contas. Eu, no acordo, eu colaciono um acordo do ministro Admar Gonzaga, de setembro de 2017, onde refere que, pelo caráter diminuto do valor, permite a aprovação das contas com ressalva. Outro julgado aqui da lavra do colega Thompson Flores, agora de julho de 2020, também entende que o valor absoluto é mínimo e, pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sugestiona a aprovação de contas com ressalva. De modo que, senhor presidente, eu voto no sentido do provimento do recurso para a aprovação dessas contas do recorrente com ressalvas. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Então, o recurso 060-03-2320, à unanimidade, deram provimento para aprovar as contas com ressalvas. Bem, colegas, não havendo mais destaques, vamos, então, proclamar os resultados, onde as decisões são unânimes e na mesma linha do parecer do Ministério Público neste grau. Prestação de contas 060-075787. Porto Alegre, a unanimidade, julgaram procedente o pedido de regularização das contas partidárias para considerar apresentadas, mantendo por mais 4 meses a penalidade de suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário. Recurso 060-040... Sim. 060-04-0818, é o sexto da pauta. A unanimidade deram provimento para reformar a sentença e afastar a multa imposta por inexistência de irregularidade na propaganda eleitoral. O próximo é o sétimo da pauta, 060-020253. A unanimidade negaram provimento ao recurso. O próximo é o nono da pauta, 060-03-8019, Distância Velha. Não conheceram unânime. O décimo da pauta é o 060-05-1832 de Pantano Grande. A unanimidade negaram provimento. Décimo primeiro da pauta, 060-02-2187 de São Cepé. A unanimidade deram parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas. E, por fim, o 13º da pauta,
que é o 060-02-1968 de Canoas, a unanimidade não conheceram. Colegas, vencida a pauta jurisdicional, sim, o 14º já foi julgado. Temos 2 processos administrativos de minha relatoria, são 2 propostas de resolução para eleições suplementares. A primeira resolução que estamos propondo ao Pleno, a aprovação, é para a renovação das eleições majoritárias no município de Putinga, a se realizar no próximo dia 4 de julho de 2021. Lembro os colegas que esse Pleno já havia aprovado em data anterior a realização de eleições suplementares em Putinga e que foram posteriormente suspensas em razão do agravamento da crise decorrente da Covid com bandeira preta no Estado. Agora, a situação estando mais se encaminhando à normalidade, então estou propondo aos colegas esta data, que são as datas que o TSE nos impõe. A próxima possível para que seja atendido o calendário eleitoral é 4 de julho de 2021. Consulto os colegas se estão de acordo com a aprovação da resolução. Então, estando todos de acordo, processo 00236950, a unanimidade aprovaram a resolução. A próxima resolução, colegas, também de eleições majoritárias, aqui para o município de Pinheiro Machado, e previstas a serem realizadas no dia 4 de julho de 2021. Neste caso de Pinheiro Machado, cumpre esclarecer a esse Tribunal Pleno que o prefeito em exercício, o vereador que está na presidência da Câmara, fez contato conosco recentemente, fizemos uma reunião com ele, e o doutor, eu não me lembro agora o nome do vereador, mas que está no exercício da prefeitura, pediu, sabedor que o tribunal iria examinar esta resolução, pediu que fossem adiadas as eleições, ou seja, que não se votasse para 4 de julho de 2021, fosse adiada para setembro. E os motivos que o vereador trouxe são aqueles já plenamente conhecidos, que o município está sob efeito da pandemia, que não houve vacinação em todos os eleitores, etc., etc. Eu, na ocasião, disse ao vereador, inclusive o doutor Rogério e o doutor João Marcelo estavam comigo, foi através de uma videoconferência. O Rogério estava, né, Rogério? Estava. E eu disse a ele que a decisão era do Pleno, que eu conversaria com o presidente que estará na administração do tribunal, mas que a minha tendência seria encaminhar para o Pleno examinar, e se caso houvesse elementos comprováveis, enfim, o Pleno, assim, se fosse esse o entendimento da presidência, da época, no caso do vereador Armínio, que examinasse esse pedido de suspensão e que ele encaminhasse os documentos que tivesse. Muito bem, depois conversei com o desembargador Armínio a respeito, também encaminhei a ele o material que recebi ontem. Há um pedido de que não se realize eleições, fizemos contato com o juiz eleitoral não comunga desse entendimento, ele acha que pode... Então, são essas informações que eu trouxe. Lembrando aos colegas que a situação hoje é talvez até mais tranquila do que em novembro, quando realizamos as eleições. De qualquer forma, é uma decisão do Pleno, e, como eu disse, é possível que venha um novo pedido de adiamento. Mas aí, no caso, o desembargador Armínio já estará na presidência e dará o encaminhamento que entender necessário, provavelmente ouvindo esse plenário.
Então, colegas, também é importante destacar isso, que como nós temos um calendário eleitoral a cumprir, é importante que se examine, que se aprove, se os colegas assim entenderem, a resolução nesta data, para permitir que a eleição de 4 de julho seja plenamente realizada. Então, eu voto pela aprovação da resolução, na qual o tribunal estaria designando eleições majoritárias para 4 de julho. Consulto os colegas como desejam, se votam nesse sentido. Então, estando todos de acordo, processo 050-0134, a unanimidade, aprovaram a resolução. Colegas, então, a nossa próxima sessão é no dia terça-feira, 18 de maio, 14 horas. Agradeço a presença e a participação de todos e desejo a todos um ótimo trabalho e um bom dia. Muito obrigado.